Pois bem, irmãos, dando sequência ao nosso culto, continuando de onde nós havíamos parado, agora abra mais uma vez as Escrituras na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Aí que será todo o eixo para que possamos desenvolver todo o sermão que aqui será lançado mais uma vez no nosso coração. Nós finalizamos a primeira unidade textual semana passada e agora progredimos para o capítulo 2. Vida nova. Tudo está se resumindo agora, é o antes e o depois de Cristo, o sacrifício realizado pelo Senhor na cruz para mudar o nosso ser, transformar a nossa vida. E a pergunta que não quer calar aqui nessa noite é: qual é a nossa condição diante do Senhor? Qual é a minha e a sua realidade diante de Deus? Como nós nos encontramos? Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados? Porque isso não sou tanto quanto estranho. Mortos, mas todos nós estamos respirando aqui nesta noite. Todos nós sabemos que temos ar em nossos corpos e está tudo funcionando normalmente, até quando nós sabemos. Isso não é uma ilusão, é uma realidade. Mas na medida que a palavra de Deus ela for sendo pregada, vamos entender um pouco sobre a dimensão desse assunto que o apóstolo Paulo quis nos expor, trazendo à tona já de cara esse assunto assim tão comprometedor. Mortos em seus delitos e pecados. Versículos do 1 ao 3, a Bíblia nos expõe o seguinte: salvação pela graça é o subtítulo na minha escritura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado, no quais andavam no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar e do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. O que nós somos agora é membros do corpo de Cristo. Nós somos a sua igreja e Ele é o cabeça. Nós vimos no último sermão, apresentamos na carta escrita aos Efésios, que Jesus é quem organizou a sua igreja. Então, sendo Ele o cabeça, Ele é quem dá a direção, Ele é quem apresenta as diretrizes e planejamentos. Está acontecendo é uma série de acontecimentos contínuos. O Senhor Jesus, o que Ele fez foi mudar a nossa condição espiritual. Ele mudou o rumo da nossa trajetória, o que nós chamamos de metanoia. Ele nos deu uma mente nova e um novo estilo de vida. No primeiro momento, quando o apóstolo Paulo ele fala, estávamos vós mortos em seus delitos e pecados, ele traz uma ideia do passado. Ele apresenta um momento em que nós estávamos antes de nos rendermos a Cristo. E aí,
dentro do mesmo assunto, ele fala sobre a condição atual dos pecadores que não confessaram os seus pecados. Aí ele diz: vocês estavam como as pessoas do mundo, mas Cristo mudou essa realidade. A nossa realidade então era qual? Quando ele fala sobre essa questão de morte, ele provavelmente está fazendo uma menção, ele está trazendo uma lembrança, ele está fazendo uma junção daquilo que Deus falou no primeiro livro da Bíblia, que foi Gênesis. Quando o homem peca e a mulher é enganada, aí o que Deus fala é: se tomares deste fruto, no dia que vocês comer, vocês morrem. É sobre isso que ele está falando. Naturalmente, nós já nascemos com a natureza fadada a deteriorar. Nós estamos decompondo espiritualmente, porque a desobediência nos trouxe como resultado do pecado original a morte, que é passado para a geração posterior. Essa era a nossa condição. E aí, Cristo mudou isso. E aí ele também continua trazendo alguns elementos que nós devemos estar ligados sobre o que é isso. Ele trata da redenção e recuperação da criação. O que Deus ele está fazendo é isso, ele está reformando a sua criação. Nós vemos essa linguagem não só aqui, mas temos essa mesma condição, novos céus e nova terra. É como se Deus tivesse como ponto de partida aquilo que já estava condenado, aquilo que estava fardado a acabar. Deus ele consegue ainda mudar a trajetória do que está havendo. É o que aconteceu conosco. O que entendemos? Que nós não morreremos para sempre, que o nosso corpo sofrerá um dia uma transformação. Seremos ressuscitados, como aconteceu com Cristo. E aí ele está falando sobre os quais andavam no passado. O caminho era o da perdição. Pessoas que estão perdidas nos seus delitos e pecados. E o que nós temos é quem está atuando nessa atmosfera, nesse cosmo onde que nós estamos. Deus ele nos separou. Nós sofreremos a morte física, mas não a morte espiritual. Por causa de quê? Quando nós falamos de morte, a ideia no original é separação. O nosso corpo é separado do espírito. O homem, depois que ele pecou, ele se separou de Deus. No dia do juízo ou da redenção, uns serão separados para serem lançados no inferno, outros vão estar sendo resguardados para subir aos céus. Nós podemos entender mais ou menos dentro desse sentido. As transgressões no original, que ele traz como exemplo, são os nossos desejos, a tendência para nos inclinarmos para aquilo que desagrada a Deus, que é o pecado. Tendo que lidar com as nossas próprias tentações e a nossa natureza pecaminosa, aí nós temos aquele que rege o curso deste ar, que influencia, quem tem cegado o entendimento de muitos. O que nós temos? E o que nós entendemos nesse sentido? É que o homem peca e Satanás ajuda os filhos da desobediência a fazerem isso. Ele é quem promove,
ele vem e faz com que essas coisas aconteçam mais fáceis. E a outra abordagem que ele faz nesse primeiro momento eram por natureza, ou éramos naturalizados, sermos chamados filhos da ira de Deus. Qual que seria esse sentido da ira de Deus? Paulo, ele continua dizendo e nos falando que a ira de Deus, ela é muito mais do que o que imaginamos que possa ser. Quando nós imaginamos a ira de Deus, pensamos sobre os cálices da ira que serão derramados em Apocalipse, e toda aquela subsequência de coisas ruins que vão acontecer com as pessoas que não obedecem a Deus, o que eles vão sofrer, a punição que eles vão estar recebendo por causa de todo o levante que eles tiveram com o Senhor. E realmente é uma cena de horror para quem não é salvo. Para nós que fomos remidos, o quadro é literalmente pintado e escrito assim: esperança. Porque lá acontece essas coisas para esses que estão sobre a ira de Deus, e aqueles que não mais estão, são poupados desse juízo e desse castigo. Mas fora essa realidade, estar sobre a ira de Deus é algo muito mais perigoso do que estar sobre o domínio de Satanás. Paulo também, ele faz observação dentro desse assunto na sua carta escrita aos Romanos. No início da carta, ele fala sobre como Deus, ele se ira com aqueles que pecam premeditadamente, pecam porque querem pecar. Aí você pensa assim: nossa, Deus faz um terremoto acontecer, Deus abre os céus e relâmpago cai sobre a cabeça das pessoas. Não. Lá Paulo fala que Deus entrega essas pessoas ao desejo do seu próprio coração. É como se Deus abrisse as porteiras e falasse: pode pecar, vai em frente, já que é isso que você quer. E o que Satanás ajuda é só essas pessoas se lamearem cada vez mais, cada vez se distanciarem de Deus, a tal ponto de se entregar às corrupçências do seu coração. É muito mais do que dizer: eu me entreguei às drogas, eu me entreguei à prostituição, à fornicação, eu me entreguei ao roubo, à mentira, eu me entreguei. Você se entrega, essa pessoa, melhor dizendo, se entrega ao pecado, ela se dobra diante de tudo aquilo que desagrada a Deus. Mas um dia a conta vem, um dia o castigo virá, um dia a punição será severa para esses. Porque da mesma forma aconteceu mais ou menos dentro desse sentido com Balaão. Deus já havia dado uma ordem para Balaão, que estava tendo o coração comprado pelos presentes de Balaque. E Balaão, ele não queria obedecer, ele queria amaldiçoar o povo de Israel a qualquer custo. Ele queria fazer a nação do Senhor tropeçar. E esse pecado de Balaão foi tão hediondo que ele é citado até em Apocalipse. Ele é ressaltado lá no Novo Testamento e no final dele, no último livro. Por quê? A ponto de Deus usar uma mula para falar com ele, a ponto de Deus usar uma mula, a mula começar a ver um anjo e temer, e ele cego pela cobiça. E aí o anjo se manifesta e diz para ele, conjecturando o seguinte: Balaão, eu estou pronto para cortar sua cabeça. Quando Deus, ele entrega alguém, a pessoa sai feliz e vai pecar, pensando que o mundo nunca vai acabar, é isso que vai acontecer. No final das contas, eu vou requerer a sua cabeça. Vai. Meus irmãos, não se engane.
Não se engane. Se Deus não colocar leis sobre a nossa vida, se Deus não pavimentar o nosso caminho com parâmetros que possam ser particularmente espinhos, se Deus falar está liberado, nós nos tornamos pior do que animais. Caim que o diga, que matou seu próprio irmão, e entre outras coisas que acontecem na humanidade, porque as pessoas estão seguindo esse curso. Seguir o curso é ir em direção, é caminhar indo rumo ao caminho. Muitas pessoas, elas estão acompanhando a Satanás em um mar de imensidão de desobediência. Os perversos têm vivido assim. Por natureza, todos nós éramos filhos da ira de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 16, há a grande promessa para todos, sem exceção. Porque Deus amou ao mundo, a cada um de nós aqui nessa noite, como todo Icaraí, de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê já está em condição. Quem nele não crê já está condenado. São duas condições que o ser humano tem. Por isso que a pergunta, ela já veio dentro desse viés, ela já veio confrontando desse sentido. Qual é a minha atual situação, a minha atual realidade diante de Deus? Como os meus desejos eles têm andado? Nossa condição é de remidos, de salvos, lavados pelo Senhor. Nós éramos pessoas fadadas a viver uma vida que desagradava a Deus. Mas Deus, Ele mudou a nossa natureza, Ele mudou essa nossa atitude. O mundo jaz do maligno, o mundo confia no maligno, e ele tem influenciado essas pessoas, diretamente ou indiretamente, mas todos que não têm Jesus como Senhor estão sobre essa influência. Eles estão sujeitos não só ao pecado, mas eles correm perigo dentro desse sentido. O nosso Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade que enche o nosso coração para a eternidade. O que Paulo está dizendo, que tanto para judeus, como para gentios, como para todas as pessoas até no dia de hoje, é dessa forma que a humanidade, ela se encontra. Mas pensa um pouco. Mas se, o bom de Deus é que sempre tem um se, mas se, talvez, pode ser que o seu coração está sendo acusado, quem sabe, pelos seus erros. Talvez sofremos com acusações até da parte do adversário, o opositor, o inimigo, o adversário, ele se levanta para caluniar mesmo. Mas se isso está acontecendo comigo ou com você, se isso vem acontecendo, mas se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, a partir do momento que nós conhecemos a verdade. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa do seu Senhor, mas se porventura, nesta noite, verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Deus pode realmente nos dar uma vida abundante, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus nos deu vida nova quando estávamos mortos nos nossos pecados. Deus nos deu vida mortos em nossos pecados. Ele conseguiu nos restaurar. Pensa só,
É como realmente pudéssemos ser um cadáver e Deus conseguir ali nos reanimar, nos reavivar, nos trazer à vida. Deus nos deu vida, sendo Ele rico em misericórdia. Versículos 4 ao 9. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele nos fez assentar-nos nas regiões celestiais, para mostrar no século vindouro a surpresa da riqueza da graça, pela qual a sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A palavra rico quer dizer provido de condições. É uma pessoa abastada, seja de posse, seja de influência. É uma pessoa de calibre, entre todos os exemplos que nós podemos dar. A glória de Deus reflete isso. A glória de Deus é algo pesada porque é comparada como se fosse uma pedra de ouro colocada numa balança e ela desce uma parte do prato, despencando mesmo, fazendo o outro subir. Então Deus, sendo rico em misericórdia, quer dizer, Ele é quem poderia ajudar. Ele é quem poderia mudar essa nossa condição. Ele é quem poderia fazer alguma coisa, porque Ele tinha calibre, Ele tinha recurso para isso. Ele tinha fundamento, Ele tinha tudo que era conveniente e necessário para mudar a realidade de nós. E assim Ele faz. Muda, transforma a condição que nós vivíamos no passado para agora. Vivermos uma vida nova. Literalmente, imagina uma figura sem valor, desprezada. Temos muitas, pessoas que fazem coisas horríveis, que acabam chocando a humanidade e realmente nos deixando impressionados, seja um ladrão, seja isso, seja aquilo. Essas pessoas não têm valor. Outras pessoas também fazem a diferença na sociedade, mas a cruz de Cristo é que demonstra o imenso amor de Deus por nós, a ponto realmente de nos salvar. Deus nos amou estando nós mortos em nossos delitos e pecados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos a vida. Então, independente de quem a pessoa possa ser, se ela tem valor ou não, independente da figura ou do exemplo que podemos trazer aqui, só com Jesus temos vida eterna. Somente com Ele. Agora, assim, sem Jesus, o que as pessoas têm é o inimigo que segue em direção ao caos, à desobediência, à punição eterna. Podemos dizer que muitos sofrerão a segunda morte, porque estão rejeitando a graça de Deus. A graça é favor, sem merecer. A graça é ajuda, sem termos condição de pagar. Deus nos amou literalmente, completamente. Não há como mensurarmos esse amor, tampouco tentar rivalizar o nosso com o dele. Ele simplesmente decidiu nos amar. Nos amou imensamente, mais profundo do que o próprio mar. Então a graça também traz a conotação de alegria, de prazer. Por quê? Porque no grego tem esses verbos na palavra, na sua raiz etimológica. Porque quem sabe que foi salvo, quem sabe que foi regenerado, sente prazer na graça, sente alegria, sente satisfação, porque sabe o que Deus fez, sabe o que Deus tem feito, sabe o que Deus pode fazer. Nós, meus irmãos, gloriamos, se não foi em outra coisa, senão na cruz de Cristo.
Nós não gloriamos na nossa força, na nossa inteligência, no nosso recurso. Nós não nos destacamos disso, mas nós nos apegamos completamente na graça derramada por nós, vista no amor de Cristo revelado na cruz do Calvário, para nos salvar. Quem não poderia pensar, mas de repente alguém podia dizer, eu vivia roubando, eu vivia mentindo, eu era uma pessoa infiel, eu vivia pior do que uma prostituta, são tantos os pecados, eu desobedeci os meus pais, eu nunca dei amor, atenção para os meus filhos, eu era uma pessoa viciada nas drogas, bebia, era dependente do tabaco, ou até fazia uso de drogas ilícitas. Mas qualquer pessoa dentro dessa condição, entre outras, que foi regenerada, ela diz, mas Deus sendo rico em misericórdia, mas Deus sendo rico em misericórdia me amou e me restaurou, me transformou, sendo ainda seu inimigo, me amando primeiro. Tudo foi pela graça. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos aqui, tudo foi pela graça. Independente do que nós possamos ter feito no passado, independente de quem nós éramos em dias que se foram, independente da vida que nós tínhamos antes da cruz, assim como diz um dos cânticos de Aline Barros, que é antes e depois da cruz, mas agora depois da cruz, quando bate esse sentimento de acusação, quando bate esse sentimento de tristeza, quando bate esse sentimento de angústia dentro do nosso peito, aí a gente lembra, mas Deus me amou, sendo Ele rico em misericórdia, sendo eu seu inimigo, Ele se adiantou. Deus nos deu vida nova para andarmos em boas obras. Notem o seguinte: estávamos vivendo em nossos delitos e pecados, não era isso? Estávamos mortos em nossas transgressões. Estávamos andando na estrada escura da perdição. Estávamos seguindo o curso desse sistema caído e influenciado pelo enganador, pelo adversário. Mas Deus nos fez novas criaturas. É aquele versículo que você ouviu no dia da sua conversão, no dia do seu discipulado. É aquele versículo que você pregou para os novos convertidos, que estavam com certa dúvida, que estavam com medo, que estavam começando a caminhada. Aí você disse, colocou o dedo de profeta no rosto dessa pessoa e falou: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se fizeram passado, eis que tudo se fez novo. Fomos gerados do alto, agora sim somos filhos, filhas de Deus, adquiridos pelo direito que Cristo nos confiou pela cruz. João 1,12, Evangelho do Apóstolo do Amor. Aí a gente andava nesse curso, estávamos andando nessa condição, a nossa estrada era essa, e agora nós caminhamos nesse caminho. Nós vamos por esta via, nós vamos por essa estrada. Nós andamos agora em novidade de vida, vivendo em boas obras, porque agora nós vivemos uma vida que agrada a Deus. Nós vivemos uma vida, meus irmãos, que é Deus que está no controle
é Deus que está no curso, é Deus que está na direção da nossa vida. É Deus que tem nos guiado. Ele faz isso através do seu Espírito, mansamente, porque nós somos seus filhos. Fomos regenerados. Fazemos parte agora da nova criação de Deus. Fazemos parte do projeto que Deus tem para o seu povo. Aqueles que Ele elegeu, para aqueles que Ele tem separado para si, para aqueles que Ele tem chamado para viver em novidade de vida, para apresentar um estilo de vida nova. Essas são as nossas boas obras. Vivemos para a glória de Deus. Fazemos tudo para a glória de Deus. Fazemos tudo para enaltecer a Deus. Fazemos tudo por amor e gratidão a Deus. Vivemos sobre a graça de Deus. Hoje temos uma nova vida em Cristo. A nossa vida está escondida. Ela está firme em Cristo. Andamos na direção da palavra de Deus. Vamos fazer então juntos, irmãos, a obra que Deus tem para nós aqui. A obra que Deus tem para nós aqui. Porque previamente Ele nos chamou para que andássemos nela. É a ideia realmente de eleição prevista. Não é como nós estamos vendo a eleição aí, estamos com o coração na mão, aguardando em Deus, esperando que Deus possa aí nos dar o resultado segundo a vontade dele. Não, Deus já tinha uma eleição prevista, Ele já tinha um resultado pronto, Ele já tinha um objetivo a ser realizado. Bastava o tempo chegar, bastava a hora acontecer, porque tudo estava sob o seu controle, tudo estava sobre demanda da sua soberania e senhoria. Amém? Deus abençoe a todos, vão em paz, até domingo, se Deus quiser.